Olá, que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que nós possamos nos unir em torno da palavra de Deus para sermos edificados por ela e para recebermos o conhecimento que vem do nosso Deus. Você já ouviu falar a respeito de fake news? Fake news é um termo que popularizou-se no país de um tempo para cá. E uma das coisas que ele quer dizer é que notícias falsas, muitas vezes a imprensa ou algum outro grupo propaga notícias falsas ou distorcidas para que desinformem a população a respeito da verdade. E é interessante como estas fake news, elas alcançam proporções gigantescas. Parece que as pessoas veem nos seus celulares e aquelas notícias acham um absurdo e propagam e compartilham. E isto vai alcançando dimensões muito grandes em que uma notícia falsa, ela é recebida como verdade e as pessoas propagam essa falsidade, essa mentira para outras pessoas. E daí, aquilo que é mentira fica sendo dito como verdade para muitas pessoas. O que eu quero falar hoje para vocês é de uma notícia verdadeira que poucas pessoas acreditam. É o inverso da fake news. Nós observamos uma boa e grande informação, uma boa notícia, uma boa nova, que não é anunciada como se deveria, e quando propagada, as pessoas ouvem e não acreditam. Pensam que é mentira, pensam que não é urgente, pensam que não tem importância. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. No capítulo 4, nós iremos ler o verso de número 17, que nos diz assim. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nesse texto, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa a pregar na Galileia, e isto é a concretização da profecia feita por Isaías lá em seu livro, há 750 anos antes de Cristo vir, antes de Cristo ser encarnado. E nós observamos que a mensagem que Jesus Cristo traz é uma mensagem simples. É uma mensagem muito curta. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É uma mensagem simples de se entender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas essa mensagem simples e curta, ela é complexa na sua realização. Porque para nós nos arrependermos, precisa de uma grande obra de Deus, de uma grande ação de Deus, que se iniciou desde o Éden e tem a sua realização, a sua plenitude na vinda de Cristo e a sua concretização na segunda volta. É simples, uma mensagem simples, mas com amplitudes enormes e grandiosas. Uma mensagem curta. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que tem dimensões eternas e extensão eterna para aquele que crê e vive por essa mensagem. É uma mensagem simples e curta, que transforma a vida de todo aquele que se coloca diante dessa mensagem verdadeiramente. O que nós observamos
é que esta mensagem simples e curta, ela tem efeitos eternos, gloriosos, transformadores na vida daqueles que são de Jesus Cristo. Esta mensagem simples também não é uma mensagem nova que Jesus estava pregando. Era uma mensagem antiga. Nós observamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o verso de número 2, João Batista já pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, essa mensagem de arrependimento é uma mensagem antiga, porque o pecado sempre existiu. Porque o pecado está com o homem desde o começo, desde o início. E eras atrás, o pecado já vem causando estragos e destruição. E a mensagem de Deus para os povos da antiguidade era: arrependei-vos. Esta mensagem é uma mensagem atual, porque nós ainda somos infectados, estamos infectados pelo pecado. Em Romanos capítulo 3 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós observamos é que nós ainda necessitamos da graça do Senhor, porque o pecado ainda nos separa e faz separação entre nós e Deus. E ela é uma mensagem futura, porque as nossas gerações futuras também serão contaminadas por esse vírus mortal que é o pecado. Esta mensagem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ela traz algo importantíssimo para que nós entendamos, que é arrependei-vos. Arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento consiste em algumas coisas necessárias. Primeiro, você reconhecer que você é pecador. Você reconhecer que está contaminado com o pecado. Muitas pessoas não acreditam nisso. Todo mundo se coloca como uma pessoa boa e fala: eu sou bom, eu não faço nada de errado. O que alguém vai ter contra mim? O que Deus terá contra mim? Nós pecamos por fazermos aquilo que está errado. Nós pecamos por não fazer aquilo que é certo. Nós pecamos em pensamento. O que nós observamos é que nós realmente estamos corrompidos. E devemos entender isso. Devemos entender que a nossa vida aqui neste mundo está contaminada com o pecado. E todas as pessoas. Não existe aquela pessoa que não tem pecado. Não existe aquela pessoa que não precisa de arrependimento. Todos precisam. Nós devemos reconhecer os nossos erros e termos ciência da nossa real situação diante de Deus. Que é de pecadores e pecadores condenados, afastados, isentos da graça de Deus. Mas nós devemos fazer também para que haja um arrependimento verdadeiro na nossa vida, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e também confessá-los. Primeiro você reconhece que está errado, depois você confessa. E confessar os seus pecados é você falar para Deus os seus erros. E falar ao seu Deus reconhecendo o castigo e a punição que deveria vir sobre você por causa dos seus pecados. Quando nós nos colocamos diante de Deus, reconhecidos dos nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, a palavra de Deus fala que Deus não rejeitará aquele que se achega a Ele com o coração quebrantado e contrito. Nós vemos no Evangelho, na primeira carta de João, dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas arrependimento não é você somente confessar o seu pecado. Não é você reconhecer que é pecador e confessar o pecado, está tudo certo. Existe mais uma parte, que é a mudar de atitude, a converter-se de fato, a deixar o seu mau caminho e começar a andar num novo caminho. Isaías fala que nós devemos deixar de fazer aquilo que é mal e aprender a fazer aquilo que é bom. O apóstolo Paulo fala que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha dinheiro para poder ajudar ao necessitado. Ou seja, é uma mudança de vida totalmente. Antes você tirava de alguém, agora você trabalha, se esforça para dar, para doar. O que nós observamos é que para que haja um verdadeiro arrependimento, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos confessar os nossos pecados, reconhecidos e convencidos do castigo de Deus que deveria vir sobre nós, e também nos converter, mudar a direção da nossa vida, dos nossos caminhos, das nossas atitudes. Arrependei-vos, arrependei-vos. É isto que Jesus Cristo nos fala. É isso que poucos creem. É isso que poucos aceitam. E ele fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É urgente. Não é para daqui a algum tempo, eu tenho tempo ainda, não. Está próximo o reino dos céus. Algumas pessoas pensam que podem se achegar a Deus na sua velhice ou daqui a algum tempo. Eu preciso de me encontrar com Deus, ter um relacionamento com Deus, mas não agora. Vou curtir a vida. Está próximo o reino dos céus. Se você não entende essa urgência, eu vou explicar. Quer dizer, não somente que a segunda vinda de Cristo está próxima. Pode ser que esteja, nós não sabemos quando o Senhor virá novamente buscar aqueles que são seus. Mas quer dizer que a sua vida é curta e que você não tem muito tempo de vida. Nós não sabemos. Algumas vezes nós pensamos, quando eu tiver 80 anos, será? Você conhece e eu conheço pessoas que morreram com abaixo de 10 anos, abaixo de 20 anos, abaixo de 30 anos, abaixo de 40 anos. As pessoas morrem. O seu tempo de se achegar a Deus termina. E se você perder a oportunidade, não haverá uma outra chance. É agora o momento de nós buscarmos a Deus. É agora o momento de se arrepender, de se achegar a Deus, convencido, contrito, quebrantado e mudar de vida. Não há outro tempo. É agora. Aproveite o tempo oportuno para você chegar a Deus. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus trará condenação e bênção. E salvação. Salvação e condenação. O reino de Deus virá para aqueles que são dele, para aqueles que se arrependeram, e os levará para a salvação eterna. Enquanto aqueles que não creram, o reino de Deus virá para levá-los e conduzi-los à condenação eterna. Meus irmãos, em que situação você está? Você tem ouvido a mensagem de Deus e entendido-a como verdade? Compreendendo-a como necessária para a sua vida? Que você possa compreender a verdade de Deus e aceitá-la no seu coração e ter a sua vida transformada por Ele, que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mensagem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, venha transformar
a nossa vida, para que nós possamos estar preparados para quando o Senhor vier em glória para buscar o teu povo, ou para quando o Senhor nos chamar, para que nós estejamos preparados para estarmos junto com o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos os nossos caminhos. No nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.